Muito bem. Deu agora? Apresentar. Vou colocar no modo. Quando vocês quiserem que eu comece. Eu vou apresentar, professor, porque apesar de você, né, a professora Amanda já começou a falar, né, dispensa apresentações, mas eu acho que era importante a gente registrar aqui, né, no Centro de Estudos do Departamento, né, hoje são 10 de dezembro de 2021, o professor Cabral, né, para todos nós, foi uma pessoa realmente muito importante. Ele é professor aposentado, né, titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG, mas ele realmente, assim, tem que ressaltar que ele foi um pioneiro em medicina fetal, né, tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. Né, ele trouxe vários conceitos, né, idealizados da Universidade de Califórnia, que foi onde ele fez o pós-doutorado dele, né, e ele foi responsável por alavancar o serviço de medicina fetal das clínicas, né, ele moldou o serviço, ele moldou vários obstetras, vários fetólogos, né, e teve um reconhecimento tanto nacional quanto internacional. Né? Então, eu queria ressaltar isso hoje, principalmente, né, em relação à pesquisa com a imunização materna, né, e pré-eclâmpsia. E, como a professora Alamanda já falou, ele foi diretamente o responsável pela formação científica da maioria de nós, né, do departamento, de quase todos, né, que estão envolvidos hoje dentro do departamento, principalmente na área de obstetrícia. Né? Então, o professor, você é realmente modelo para a gente, viu, assim, de excelência em produção científica, acadêmica, eu acho que foi um auge que o departamento viveu. Então, te agradecer a disponibilidade, a presença aqui hoje, né, assim, falar em nome do departamento, mas que do carinho, do respeito e admiração que todo mundo tem por você. Muito obrigada. Viu? A professora Amanda, a professora Luana vai estar com a gente hoje representando também na discussão, e ela também quis convidar o professor Cabral, é um prazer mesmo. Muito obrigada por ter estar com a gente aqui hoje. Tá ótimo. Eu te agradeço também, Mariana, suas palavras, as palavras de todo mundo. Realmente foi para mim muito prazeroso esse convite. Já fazem 6 anos que eu me aposentei, quer dizer, o tempo passa muito rápido, né? E todas as coisas que nós vivemos nos meus 30 e poucos anos que fiquei aí no GOB foram muito marcantes para a minha vida, tanto profissional como principalmente para a vida pessoal. Então, foi muito prazeroso esse convite e espero que no futuro a gente tenha a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, né? E aí certamente será um encontro mais real, mais verdadeiro. O tema da minha aula, acompanhamento pré-natal do feto mal formado, é um tema muito apropriado para professor aposentado, porque ele não tem o cunho de atualização técnica, coisa que eu não poderia, de forma alguma, fazer, porque nesse período que me afastei da medicina fetal, muitas novidades, muitos avanços a medicina fetal incorporou, e eu não tive oportunidade de acompanhá-los. E as pessoas mais apropriadas para a atualização técnica de acompanhamento de um feto mal formado, certamente são as pessoas que estão aí assistindo essa apresentação. Professor Henrique, professora Lamanda e seus compares. Então, eu vou dar uma abordagem um pouco diferente nessa aula, depois a gente pode ter alguma discussão dentro dessa abordagem que eu vou fazer. A importância do feto mal formado, ele, no início, quando nós iniciamos a medicina fetal, com Regina, Marcos, Alamanda, Henrique, nós tínhamos muito pouco conhecimento de prevalência, nós habitualmente procurávamos informações nos estudos do ECLANC, nos estudos da OMS, e o Brasil era extremamente carente de informações. Isso mudou um pouco. Vocês observem aí esse boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, publicado em fevereiro desse ano, que faz uma análise de prevalência de algumas anomalias, não todas, mas as principais, no período entre 2010 e 2019. E agora, através desse boletim, nós sabemos mais ou menos as prevalências das anomalias, das principais anomalias, e a sua incidência dentro da população brasileira.
É óbvio, nós estamos tratando de alguma coisa muito recente, esse grupo dessa vigilância epidemiológica. Então, deve ter muita subnotificação, certamente tem, mas os números atuais já são suficientes para nos mostrar dados que nós nunca tivemos disponível. Aqui a gente consegue ver que realmente a principal anomalia é o defeito de tubo neural, são os defeitos de tubo neural. Isso é muito triste para nós, porque dentre as anomalias, aquela que tem algum grau de prevenção, de profilaxia, né, com medidas sanitárias relativamente simples, né? As outras anomalias, elas estão situadas nas fendas palatinas, as anomalias cardíacas, a microcefalia, que tem um momento em que ela tem um pico, foi aquele período da Zika vírus, né, que vivemos nos últimos alguns anos atrás, mas agora isso não deve ser motivo de uma análise muito aprofundada, porque eu creio que é alguma coisa ainda muito incipiente. E isso é revelado quando a gente joga esses dados pelas diversas unidades da federação, principalmente para as regiões. A gente vê que as regiões norte e nordeste são aquelas que têm uma prevalência muito baixa das anomalias, o que não se justifica, a não ser pela possibilidade de uma subnotificação. São Paulo, nós observamos, tem uma prevalência grande em quase todas as anomalias analisadas, mostrando que realmente é o estado que talvez faça essa notificação de forma mais correta. Mas o que é importante é que começou-se a ser feito, e isso se deve, em grande parte, a essa lei 13.685, de 2018, que tornou obrigatória a notificação das anomalias congênitas detectadas ao nascimento, né, com caráter compulsório. Isso nos dá muitas informações que nós nunca tivemos no período em que nós estávamos aí. Nós tínhamos trabalhos, né, de diversos autores em várias regiões do Brasil que mostravam as suas prevalências, né, as prevalências dessas anomalias em suas regiões, mas nada tão conclusivo, né, ou consolidado como agora. Eu vou falar com os senhores algumas coisas que estão presentes nessas publicações, principalmente nessas duas publicações que são frutos da nossa caminhada dentro do Centro de Medicina Fetal. Esse primeiro trabalho, esse primeiro livro, desculpe, foi feito em 2005, 16 anos atrás, que dava enfoque à forma de nós relacionarmos com o nosso paciente da medicina fetal. É um livro que tinha muita parte técnica, mas ele se preocupou de abordar a questão de como lidarmos com esse paciente, esse novo paciente, o feto, que adoece de várias coisas, doenças hematológicas, doenças congênitas, doenças neoplásicas, como qualquer indivíduo ao longo da sua vida. E esse manual de protocolo, que foi alguma coisa voltada para o médico, para o obstetra, de uma formação geral, talvez seja a origem, a possibilidade de se criar esse telefet, aí, essa telemedicina, com foco na medicina fetal, que a professora Lamanda nos disse, porque passou a ter acesso, o médico, o obstetra, de uma formação geral, passou a ter acesso a um manual de protocolo que ele pode interagir com uma leitura, ele pode informar para a gente os dados dos pacientes que eles estão acompanhando nas suas cidades. Nessa época, nós ainda não tínhamos estabelecido de forma bem aprofundada a chamada programação fetal. Então, nós ainda lidávamos com o feto com aquela limitação temporal, sem que a gente tivesse a preocupação do que ali iria gerar ao longo da vida desse indivíduo. Conhecimento hoje que torna a nossa responsabilidade como fetólogo mais intensa e uma responsabilidade maior. O feto mal formado, ele é alguém
que tem uma mãe, ele tem um pai, tem um irmão, ele tem uma existência social, como tem o feto não mal formado. Ele, na verdade, é fonte de esperança dessa família, ele, inclusive, do irmão. Então, ele existe nesse universo social, nesse universo familiar. Então, nós temos que vê-lo com essa dimensão, não como alguma coisa apendicular, alguma coisa que existe só dentro daquele útero. Ele já existe dentro dessa família, de uma maneira extremamente intensa. Então, muitas vezes, o diagnóstico da sua malformação, ela gera, nessa unidade familiar, ansiedades, como gera a doença de qualquer indivíduo dentro da sua própria família. Um pai, um avô, um tio, né? Ele gera tristeza, preocupação, da mesma maneira. Diante desse feto mal formado, nós temos duas situações que são preponderantes. Nós temos que ter para esse feto o diagnóstico e temos que ter para esse feto o prognóstico. Assim como nós fazemos com qualquer paciente que nos procura, a busca do diagnóstico é fundamental. É impossível você fazer condução de qualquer caso de uma paciente na sua clínica, no hospital ou no seu consultório, e ele retornar a você trazendo exames e fazendo avaliações de imagem, e você dizer, não, eu ainda não tenho diagnóstico, mas você faz isso, isso e isso, mas eu ainda não tenho diagnóstico. Então, esse diagnóstico tem que ser obtido de qualquer maneira, nem que seja um diagnóstico mostrando que não há diagnóstico, que não há certeza da etiologia, mas tem que ser dado um diagnóstico para essa família, para essa mãe e para aqueles outros componentes. A outra coisa é que tem que se estabelecer um prognóstico. Aquelas pessoas querem saber se esse feto vai ter sobrevida, se for ter sobrevida, como será essa sobrevida, com limitação, como será esse indivíduo ao longo da sua existência, se essa sua existência será prolongada, será uma existência curta, né? Então, o prognóstico tem que ser dado também, como nós fazemos em todos os pacientes que nós atendemos, não é isso? Realmente, o diagnóstico que nós vamos dar, muitas vezes, ele está comprometido nessa situação. Cerca da metade dos casos, a gente tem uma etiologia desconhecida dessa anomalia, né? Isso não mudou muito em relação ao que era na década de 90, quando nós começamos o nosso serviço de medicina fetal. Me lembro perfeitamente, professora Regina, professor Marcos Aguiar, e procuravam causas genéticas multifatoriais, e chegávamos muitas vezes à conclusão que só fecharíamos a etiologia após o nascimento daquela criança. No entanto, nós já fornecíamos um diagnóstico, está nesta área, e fornecíamos um prognóstico também naquela situação. Com relação ao prognóstico, nós sempre temos que recorrer, nesses fetos, aos critérios de letalidade no feto mal formado. Me lembro que durante aquele período em que estivemos na medicina fetal muitos trabalhos, muitas teses foram realizadas tentando estabelecer esses critérios de letalidade. A tese de doutorado da própria professora Lamanda passava por um critério de letalidade comparando os diagnósticos pré e pós-natal. A tese de doutorado do professor Guilherme Rezende, também, critérios de letalidade com relação à capacidade pulmonar desses fetos que tinham alterações, cistos macroadenoma pulmonar, ou tinham presença de órgãos abdominais no tórax fetal, tentando ver a possibilidade de prever a capacidade pulmonar desse indivíduo no pós-natal. Assim também fizemos em outras áreas, né, as anomalias dos efeitos de fechamento de abdômen, né, e muitos outros trabalhos cuidavam de tentar estabelecer esses critérios de letalidade.
Mas nós temos alguns aqui, eu vou resumir, não vamos entrar em todos, provavelmente os nossos professores atuais sabem muito mais disso do que essa apresentação aqui. Mas algumas doenças cromossômicas que se tornam cada vez mais estudadas e tornam esse critério de letalidade cada vez mais consubstanciado. Algumas síndromes gênicas que conseguimos fechar o diagnóstico nesse período já estabelecem essa sobrevida. Os defeitos estruturais, que muitas vezes nós não temos a etiologia, mas já conseguimos ver, calibre de aorta, defeito estrutural cardíaco, anomalias encefálicas, as agenesias renais ou as displasias renais bilaterais, o estudo de características urinárias, né? O estudo da urina fetal, mostrando que há uma perda de função renal, tórax asfixiante, tórax que não permitem que esses indivíduos vão ter uma sobrevida após o nascimento, né? Baseado nessa incapacidade torácica respiratória, e outras já estabelecidas que nós não vamos entrar aqui, os professores aí sabem melhor do que eu. Bom, a partir do momento que a gente tem esses diagnósticos, que eu chamo de conceitos, conceito morfológico, conceito etiológico, conceito prognóstico, é a hora que nós podemos sentar com a gestante e com a sua família e falar sobre o seu feto. É assim também com os adultos. Ninguém começa a conversar com o paciente ou com a família do paciente se não tem essas informações, esses conceitos morfológicos, etiológicos ou de prognóstico. Ninguém começa a falar com os pacientes assim, infelizmente, né, no que se refere ao feto, muitas vezes há conversas assodadas, baseadas em eu acho, eu penso, e antecipação de prognóstico, ou minimizando o diagnóstico, ou exacerbando o diagnóstico, né, como se fosse diferente esse feto, esse paciente mal formado, esse feto mal formado, fosse diferente de um adulto, que a gente só conversa quando nós temos essas informações disponíveis. Então, muitas vezes a gente tem que aplacar a ansiedade das gestantes e dizer, olha, nós ainda não temos como sentar e conversar sobre a questão do seu neném, porque nós temos ainda que fazer algumas obtenção de alguns dados para depois a gente sentar e conversar conselhar, mas o médico que me mandou para cá disse que era um caso simples ou era um caso muito grave e a gente tem que recolocar o assunto na sua dimensão correta. A partir dessa conversa que a gente tem com essas mães, já obtendo aqueles conceitos que eu acho fundamental para se sentar com essa gestante, nós temos as reações dessas pacientes. Muitas vezes a gente tem uma primeira reação de negação. E elas não acreditam naquele exame que a gente fez, elas não acreditam que o caso seja tão grave, ou que às vezes o caso seja menos grave do que já tinha sido informado para elas, de forma às vezes equivocada. E a pergunta é sempre essa: vamos repetir o exame? O senhor tem certeza desse quadro, desse diagnóstico? E nós temos que entender isso não como uma desconfiança profissional a nosso respeito. Nós temos que entender que essa é uma reação normal dessa gestante. Num segundo momento, repetido o exame e ela convencida do diagnóstico, ela desenvolve um quadro de culpa. Esse é um castigo que eu estou recebendo. Não devia ter engravidado. Eu pensei muito antes de engravidar e acabei me descuidando. Eu acabei engravidando e na minha cabeça não era a hora. Ou minha sogra disse que eu fui precipitada em arrumar a gravidez. E essas coisas voltam com muita força nesse momento. Então, nós temos que abordar essa questão da culpa nessas mulheres. Né? Ela não está sendo punida por nada, ela não está sendo castigada por ninguém. E elas, evoluindo um pouco mais nessa gravidez, desenvolvem o quadro da fantasia, que nós chamamos de fantasia, o milagre, né? E elas manifestam isso para a gente, dizendo: eu vou conseguir curar o meu bebê com a minha fé, seja ela qual for. Uma vizinha teve uma informação e não era nada disso. Não temos que entender aqui
desconfiança profissional, não temos que entender aqui, e nem tratar essa mulher com desrespeito, porque todos nós temos a nossa fé, e temos direito a acreditar nessa nossa fé, na intensidade do nosso sofrimento. E alguns casos, infelizmente, evoluem para o chamado desapego. A mulher passa pela fantasia como última esperança, a cura milagrosa como última esperança, e, não obtendo esse último recurso, ela passa a desapegar dessa gravidez. Ela passa a prevenir o sofrimento, desvalorizando a evolução dessa gravidez. Chamamos isso de desapego. Essa gravidez, esse bebê não me interessam mais. Não quero fazer mais nenhum exame, eu até nem queria voltar aqui mais para consultar nesse lugar aqui. Está muito difícil, o ônibus é muito complicado, eu moro no interior e para mim vir aqui é complexo, eu tenho que pedir à prefeitura para me trazer, e uma série de dificuldades que passam para nós esse sentimento do desapego. Mas, vivendo todas essas reações da gestante e vivendo a nossa preparação para acompanhar esse tipo de caso, existe uma única coisa que cabe nessa nossa relação com a paciente e com seu feto: a verdade. Em momento nenhum, nós podemos nos afastar da verdade. A verdade seja dolorida, nos casos que nós concluímos se tratar de casos graves, seja verdade nos casos que nós estamos esperançosos, mas sempre a verdade deve nortear a relação nossa com esse feto mal formado e com sua gestante. Essa verdade, ela tem que ser sempre procurada, porque ela se torna real em muito pouco tempo. Não adianta nós iludirmos nenhuma gestante, porque há um tempo para acabar essa ilusão, que é o nascimento da criança. Você pode enganar algumas situações por meses e anos, quando você não tem um momento em que há o confronto com a realidade. Mas nós, na medicina fetal, temos. É o momento do nascimento. Tudo que nós falamos vai estar presente ou não naquele nascimento, no momento em que aquela criança nascer. E isso é muito importante, porque muitas vezes, naqueles critérios de letalidade que nós adotamos, são critérios de letalidade que não são imediatos ao nascimento. Então, quando a gente não aborda de forma correta, e abordar de forma correta é abordar com tempo, com local apropriado, não é conversar com gestante em corredor, não é conversar com gestante tomando café. Você tem que ter o local e o tempo necessário para essa abordagem. Eu, por exemplo, não entendo um centro de medicina fetal, um serviço de medicina fetal, sem a presença de um psicólogo, sem a presença de pessoas que podem nos ajudar, porque nós, os senhores vão ver, nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades, muitas vezes, nessa relação. Mas uma coisa é central, é a verdade. Não adianta nós iludirmos essa paciente. E eu estava retornando ao que eu estava dizendo para os senhores, muitas vezes a letalidade para nós é que vai morrer com 5 dias, com 15, com 1 mês, com 2 meses. E nós, muitas vezes, não passamos para a paciente que o nosso critério de letalidade ele não é temporal. Não vai nascer e morrer. Não vai nascer hoje e morrer hoje ou morrer amanhã. Muitas vezes a gente não coloca para a paciente, por falta de tempo, por falta de paciência, desculpa, esse critério de letalidade nosso. Na cabeça da mulher, o critério de letalidade é o seguinte: a neném não vai viver o primeiro dia, o segundo dia. Então, nós temos que explicar que nossos critérios são doenças letais, são aquelas que vão definir a sobrevida do indivíduo, mas não de forma temporal. Ele vai morrer disso, vai morrer da trissomia do 18. Mas vai viver 6 meses? Vai, mas ele vai morrer dessa trissomia. Pode morrer na primeira semana, no primeiro mês ou com 6 meses, mas ele vai morrer desta doença. Então, o nosso critério de letalidade tem que ser explicado para essas pacientes. E muitas vezes, na hora que nós explicamos, é um momento crucial do compartilhamento da informação e do acolher.
E esse acolher depende de muitas coisas. Entre essas coisas, depende do nosso preparo para atender essa gestação. Era aquele papo informal da Tricotando com a diretora, eu disse, se nós não estamos preparados para atender esse tipo de paciente, é melhor nós não atendermos. A obstetrícia é muito ampla, cabe muitas áreas na obstetrícia. Quem faz obstetrícia não precisa necessariamente de fazer medicina fetal. Tá? Quem faz ginecologia não precisa necessariamente de fazer reprodução humana. Quem faz ginecologia não precisa necessariamente de fazer mastologia. Quem faz obstetrícia não precisa necessariamente de fazer gravidez de alto risco. Mas se for fazer essas áreas, tem que fazer bem feito, tem que estar preparado para isso. Não pode uma paciente, uma residente ou um obstetra, a cada atendimento de medicina fetal, se desesperar, chorar tanto quanto a paciente, desesperar, ficar enlouquecida de tristeza e de decepção. Não é justo o profissional ter esse tipo de comportamento. Não é ser frio e desligado. Tá? Nós sofremos, porque estamos sofrendo com aquela gestante, como se fosse um filho nosso, um sobrinho nosso. Nós sabemos a dimensão da tristeza, mas não podemos desesperar, porque para aquela paciente nós somos talvez o último porto seguro dela, o último local em que ela sente alguma firmeza de falar dos seus medos, das suas culpas, e aqui eu friso novamente essa situação, é talvez o único local em que ela se sente à vontade para isso. Se nós somos desesperados tanto quanto ou mais do que ela vai acabar nos consolando. Ela vai acabar sendo obrigada a nos consolar, e isso não é justo. Eu aqui cito a importância de termos pessoas preparadas para isso. Essa tese de mestrado de 2008, da professora Flávia Casasanta Marini, que foi a primeira tese nossa voltada a estudar essa reação materna diante de uma gestação complicada. Olha, isso é medicina fetal. Isso é medicina fetal. Medicina fetal não é passar catéter, não é cirurgias mirabolantes, que também é. Não é avanço propedêutico aprofundado, não é só isso. É também isso. Mas isso que foi feito no nosso serviço em 2008 é medicina fetal. Isso dá acolhimento, isso dá compreensão, né? E não somos nós não temos profundidade para isso. A professora Flávia, não sei se vocês sabem, hoje ela se tornou professora da Universidade de Toronto, no Canadá, é professora de psicologia, estudando basicamente depressão, na área de depressão puerperal. Fizemos outro trabalho muito interessante estudando aquela fase final do desapego, tentamos compreender, foi um mestrado da Gabriela Caiafa, 2013, já estava no meu final aí de membro do Centro de Medicina Fetal, um trabalho muito interessante, porque ela aplicou alguns formulários para tentar quantificar quantas pacientes chegavam no desapego. E, interessantemente, e diferente do que nós esperávamos, o apego dessas mães à gestação aumentou. E eu creio que isso tenha sido por trabalho nosso, feito por essas profissionais e nós também. Então, aquilo que nós esperávamos que era progressivamente um desapego das mães em relação aos seus filhos mal formados, ocorreu o contrário. Eu esqueci de dizer, mas também no trabalho da professora Flávia, a depressão não foi maior nesse grupo do que no grupo de mulheres mães de filhos não mal formados. Então, mostrando que a medicina fetal ela tem como interferir numa evolução esperada e desfavorável dessas mães e dessas famílias que vivem essa situação.
Aqui, eu vou colocar essas palavras, mas são muito mais do que isso. Muito mais, não são palavras. Muitas vezes é um olhar. A paciente percebe um olhar de desatenção, um olhar de encheção de saco. Já vê essa paciente de novo, encheu o saco com as perguntinhas. Não é isso? Aquilo que a professora Lamanda falava era o que mais me incomodava no período em que eu estava aí com os residentes. Era o residente que começava a reunião dizendo: a paciente é muito difícil, essa paciente é difícil. Isso acabava o meu dia. A professora Lamanda, o professor Henrique lembram disso. Acabou. É uma falha total de quem ensina. Por quê? Porque não existe paciente difícil, existem situações com dificuldade de manejo por parte da paciente, por parte da gestante. Essa paciente difícil talvez seja aquela que nós temos que mais nos dedicar, ter mais cuidado com nossas palavras. E aqui eu coloco algumas palavras que ferem, que parecem para nós não têm impacto, mas são quase letais para o sentimento dessas mulheres. Você ainda é jovem e pode ter outros filhos. Você está dizendo para essa paciente: joga esse menino fora, esse aqui joga fora, porque o outro aqui vai ser bom. Isso é o fim da picada. Ninguém joga filho fora, ninguém fala que o outro vai ser melhor. Deus sabe o que faz, Deus não faz nada de ruim para ninguém. Vocês formam um casal forte e vão suportar. Isso é dizer para o paciente: não, eu não posso te ajudar, mas vocês vão aguentar. Eu não posso fazer nada para você suportar ou para a sua família suportar. Vocês têm que dar um jeito de vocês mesmos fazerem isso. Ano que vem vocês vão ter outro bebê e esse vai ser saudável. Essa situação está acima da capacidade da medicina. Que isso? A medicina tem que ser capaz de dar respostas. As respostas da medicina nem sempre são favoráveis. Isso não é para feto mal formado. Isso é para neoplasia, isso é para tocotraumatismos, isso é para traumatismo de acidente de carro. Tá certo? A medicina não está presente só no mal formado com sua incapacidade. Nós que somos médicos sabemos que a incapacidade da medicina é muito maior do que os leigos imaginam. Então, nós não podemos nunca dizer para essa mãe que naquela situação, na cabeça dela, a medicina é a salvação que vai ter. E nós vamos assumir que não. Mas nós assumimos isso para os outros casos, para as outras situações? Não. Não precisamos de fazer mais nenhum exame no seu pré-natal. Isso aí é induzir ao desapego. Se nós estamos lutando para que essa paciente não chegue ao desapego sentimental da sua gravidez, e você diz: não vai precisar de fazer mais exame, não. Você está dizendo para ela: vamos desapegar dessa gravidez, porque já era, não é isso? Então, quem realiza o pré-natal da gestante com feto mal formado? É a última pergunta que eu vou apresentar para os senhores. Isso vem muito em cima do que a professora Lamanda falou. Muitas vezes o local ideal desse pré-natal é lá na cidade dela, com o marido, com os tios, com os irmãos desse feto mal formado. Muitas vezes o prognóstico dele é tão fechado que nascer em Belo Horizonte não vai mudar o prognóstico. Talvez o local ideal para nascer seja no seio do acolhimento da família. Ela vai se sentir, essa gestante vai se sentir acolhida e talvez esse feto vai ser mais amado do que nascendo na frieza de um hospital longe da sua família. Agora, é o melhor médico que responde às dúvidas da gestante e da família. Muitas vezes é um obstetra. Então, sempre que dá para esse obstetra que está lá com essa gestante, que já fez 1, 2 partos dela, que já viveu momentos de alegria com ela, que está muito mais preparado para viver esse momento de tristeza, nesse momento, nós temos que dar para ele as ferramentas de acompanhamento e a segurança de acompanhamento. Talvez aí entre essa telemedicina que a professora Lamanda falou. Talvez ele vai se sentir seguro e não vai se sentir ameaçado pelo óbito desse recém-nascido ou pelo natimorto, que a cidade pode falar que foi culpa dele. Ele está sendo assessorado e está recebendo garantia de que a conduta dele está correta. Né? É o melhor local para preparo dessa família, aquilo que nós falamos, o feto mal formado já tem uma família. Né? E uma estrutura capaz de estabelecer o diagnóstico e o prognóstico. Aí eu acho que é onde, muitas vezes, essa gestante tem de vir para se obter esse diagnóstico com precisão e um prognóstico correto. E eu coloquei aqui que todo mundo que mexe com medicina fetal tem que ter as virtudes de Platão.
E são essas aqui, né? Você tem que ter a fortaleza para não ser aquele médico que desespera, aquele médico que sofre tanto ou mais do que a gestante, porque ele é o último recurso ele é a fortaleza dessa gestante, né? Ele tem que ser justo em equilibrar o que é procedimento correto a ser feito, o que é um procedimento que não atende o interesse do feto. Ele tem que ter temperança em fazer toda essa avaliação de local de nascimento, necessidades que essa paciente tem, e ele tem que ter prudência para saber a hora certa de investir naquele feto e a hora certa de dizer para essa mãe que perdemos as possibilidades de mudar o prognóstico do seu filho, e ter prudência para que ela entenda o que você está dizendo para ela. Eu finalizo com essa foto, que é a foto de 30 anos atrás, no grupo que iniciou a medicina fetal. Nós estávamos aqui provavelmente numa transfusão fetal, professor Henrique ainda novinho, professora Lamanda, Marcos Aguiar, Regina, professora Suzana, e o Shimatsu 300, que é 90% imaginação e 10% imagem. E era onde nós fizemos muita coisa na medicina fetal, e hoje ela se tornou essa potência que eu vejo de fora. Eu tenho visto essa potência que se tornou graças a todos esses professores que aí hoje estão. Muito obrigado. Muito obrigada a você, professora. Assim, aula, né, além de histórica, né, que foto incrível. Perfeita, muito obrigada. Professora Luana, você vai fazer considerações? Professor, primeiro eu queria agradecer demais a sua presença. Essa aula maravilhosa, tão contemporânea, né? O senhor está aí preocupado, nossa, com atualizações, não precisa. Hoje a gente está sendo atropelado aí por tantas tecnologias e está deixando de lado aí a parte que é mais importante, né? O humanizar. E essa aula traz um quentinho no coração, porque ela nos mostra justamente isso. Então, assim, muito obrigada, professor. Desde que, assim, eu comecei, fiz a minha residência no Hospital das Clínicas, o senhor me acolheu tanto, e o senhor também foi farol para mim, viu? Assim como a professora Amanda fala, né? O senhor também foi farol para mim, e assim, obrigada pelo senhor existir. Tá? Obrigado, Eu aqui trouxe, ó, meu livrinho, tá aqui, ó, guardado no coração. E eu, antes de fazer as considerações, eu escrevi uma carta ao profissional que cuida dessa mãe que tem um bebê mal formado, que usa recortes do seu capítulo. E aí eu vou só ler ela bem rapidinha e depois a gente faz as considerações e abre aí para quem quiser fazer perguntas também. Então, mãe, maternidade, gravidez, significantes que remetem à vida, continuidade, esperança e saúde. Com que lidar quando que se espera um feto mal formado e incompatível com a vida? É nesse lugar, onde a vida por vir é quase espera da morte, que se desenvolve a prática da escuta qualificada. Não se trata de uma gravidez que põe em risco não só a saúde física da gestante, mas também do feto. Esse sim corre riscos. E essa escuta ativa, ela é uma tarefa de todos os profissionais envolvidos com o cuidado dessa mãe, que transforma essa situação de risco para um feto em discurso da mãe, ao feto e o afeto. E esse afeto solto se direciona e ganha um novo significado através dessa escuta. Fazer, desabafar, esvaziar e verbalizar. No pré-natal do feto mal formado, muitas demandas surgem. Como será o acompanhamento? Como será o parto? Quais exames tenho que fazer? E se ele morrer na barriga? E se ele morrer depois que nascer? Ele terá que fazer alguma cirurgia? Como será essa cirurgia? Somos bombardeados, entre aspas, né, por muitas perguntas que às vezes não temos respostas exatas e que muitas vezes nos resta esse acolhimento e essa escuta ativa e qualificada. Algumas malformações são compatíveis com a vida, têm correção cirúrgica, evoluem bem, mas também podem evoluir mal. Existem malformações incompatíveis com a vida, mas que os bebês sobrevivem meses, desmentindo o médico que diz que ia nascer e ia morrer. Afinal, quanto tempo consideramos que a vida desse bebê é considerado tempo suficiente para aquela mãe se tornar mãe ou aquela família se tornar família?
A complexidade dessa noção temporal também ronda as famílias e os profissionais. E qual é o nosso papel, além de oferecer a melhor evidência científica, aliada à indicação de procedimentos cada vez mais precisos e com sensibilidade e especificidade cada vez maiores, numa combinação de testes e maior treinamento de profissionais em realizar exames de imagem e exames invasivos. Oferecer colo, a escuta também faz parte do cuidado com essas mães e pacientes, que são os fetos. E nesse acolhimento, não desculpabilizamos, mas desangustiamos, implicamos e retificamos. Fazemos perceber qual a sua parte da história. A mãe foi feita para dar a vida, sendo sensível a qualquer atentado à vida que sai dela. Gerar um ser imperfeito é atentar contra a própria natureza humana. Então, eu fiz recortes do seu capítulo, professor, que caiu assim tão bem nesse acompanhamento, que fecha aí essa discussão, né, que o senhor traz, que é tão importante essa escuta, esse preparo, né, que hoje a gente tem sido aí atropelado, né, por tanta tecnologia e tem esquecido dessa parte humana. E a sua aula, como sempre, o senhor, né, com esse brilhantismo todo, traz para a gente essa lembrança, né, de que é importante a gente ser humano e estar preparado para acolher essas famílias. Professor, muito obrigada mesmo. Obrigado, Luana, pelas palavras. Muito bacana. Obrigado. Eu vou, então, abrir para as perguntas, as considerações. A professora Zilma já levantou a mão. Vamos lá, professora. Bom, professor Cabral, que coisa boa tê-lo aqui conosco, né? Que saudade de tudo aí que nós vivemos juntos. E eu queria não falar da medicina fetal, não tem jeito, eu preciso falar um pouco do que aconteceu conosco. Eu sou filha desse farol também, né? E queria destacar, assim, a sua criatividade. Ele não falou de tantas coisas, né? Inventou um catéter. Na época nem preocupava com patente, né, Cabral? Mas seria uma patente. E com tantas dificuldades, né? Levou em vanguarda uma série de procedimentos e sempre com ousadia associada à prudência, associada com análise, com publicação científica, né? Então, aquela ousadia boa que é própria de um grande pesquisador que você é, né? Então, eu até hoje sou influenciada por você sabe muito bem, é um carinho enorme que eu tenho. E eu queria dizer também que a saúde digital, né, começou também lá na salinha do professor Cabral, né? Era só 2 computadores e aquela briga assim, ó. Bom, agora o professor Cabral chegou, a gente tem que sair, mas com todas as dificuldades também, essa vertente aí para a tecnologia digital teve o apoio do professor Cabral lá no início, né? E seguiu aí também dentro dos mesmos princípios, mas uma linha um pouco diferenciada, mas partiu da mesma escola, né? Lembrar também que o Cabral foi um dos pioneiros em parcerias internacionais. Primeira vez que eu ouvi falar em fazer um artigo internacional, não vou pensar no Brasil, não, na RBJ, vamos mirar um foco num artigo internacional, foi orientado pelo professor Cabral, que nos proporcionou também experiências fora do Brasil, né? Eu fiz doutorado fora, Juliana, Jaqueline, né? A gente fez o doutorado sanduíche, e não fosse a sua ousadia, né? E o seu brilhantismo, talvez esses passos não tivessem sido dados, né? Então, te agradecer muito e dizer que foi uma honra te ouvir aqui mais uma vez e que você devia voltar mais. Tá bom. Obrigado, Zilma. Obrigado, companheirada. Você acompanhou muito a medicina fetal. Está dentro daquele cast de pessoas que contribuíram muito para o nosso crescimento, né? Você foi fundamental. Era a nossa palavra final dos trabalhos era você, né? Isso dá para fazer, não dá para ir ou não dá. E a gente viajava muito, e você era a nossa âncora acadêmica, científica. A gente deve muito a você. Professor Gabriel. Professor, mais uma vez, né, como sempre, não é surpresa, aulas maravilhosas, né? Aulas que realmente determinam reflexão, isso daí realmente é algo que assim, sempre fez parte da sua vida. Toda vez que a gente se preparava para uma aula do professor Cabral, a gente sabia que vinha algo espetacular.
né? E hoje não foi diferente, né? Mas eu concordo com todos os professores aqui o quão importante o senhor é na trajetória do departamento, né, na obstetrícia e na formação de todos nós. Isso daí não é nenhum segredo, né? Todo mundo em Belo Horizonte, né, de alguma forma passou pelos seus cuidados, ou pelo menos admirou o seu trabalho nesse processo. Então, realmente, é muito bom ouvir os relatos da professora Zilma, professora Lamanda, né, da Luana, né, a Seabra, falando muito bem sobre a sua importância na história da obstetrícia mineira e do Brasil, né? E assim, e aí eu assim, para mim fica muito claro um trecho de Henry Brooks Adams que ele fala que um professor ele afeta a eternidade, que é impossível dizer, né, até onde vai sua influência. Então, eu acho que isso daí, professor, você não tenha dúvida, assim, é impossível dizer até onde vai sua influência, tá? E com certeza esse grupo aqui ele é grato a tudo aquilo que você sempre nos direcionou, né? O caminho que você sempre nos deu. Obrigado pelos ensinamentos, pelo carinho e pela amizade, né? Obrigado, Gabriel. Obrigado. Te agradeço demais as suas palavras. Isso aí. Professora Miriam. Oi, Cabral. Oi, Miriam. Boa. Não vou abrir a tela porque eu estou chorando. E velho chorando é horrível. É verdade, é verdade. Bebê chorando é lindo, mas velho é horroroso. É. Cabral, eu fui R1 do Cabral. Talvez eu seja a única ginecologista que o Cabral orientou. Então, as primeiras cirurgias, a entrada no bloco, né, Cabral? Foi tudo com o Cabral. Naquela época, a gente tinha os horários, mas sempre que o Cabral ia operar, eu ia com ele. E a primeira cirurgia foi com ele. A segunda, a terceira, várias. E a gente saía dali, ia para a porta da Faculdade de Medicina, ficava encostada naquelas grades de metal, e ali nós passávamos horas e horas conversando, né? E lembrando disso, eu hoje peço a todos esses colegas que a gente faça um pool para que traga o Cabral de volta para a universidade. É a coisa que eu mais desejo, é que ver o Cabral de novo nos corredores da nossa faculdade. E isso depende muito pouco, depende só das pessoas que estão todas aí, que foram todas criadas por ele, que a gente o ilumine, tá certo? Que ele já é um ser iluminado, né? Mas ilumine as cabeças das chefias para que tragam o Cabral de volta para nós. Eu tenho certeza que a faculdade só vai ganhar com isso, sabe? E a gente vai ficar muito feliz. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Ô, Miriam, deixa eu te falar, agradeço demais. Você é uma pessoa... Realmente, o que você disse é realidade. Aliás, uma das grandes mudanças que eu percebi ao longo do tempo que eu tive na faculdade é que nós convivíamos mais, né? Nós conversávamos mais. Um dia, o próprio professor Henrique me falou que os momentos que ele tinha mais prazer no período em que ele ia na faculdade, no início, estava iniciando também, como você, na sua época, era a gente sentar na escada, sentar no corredor ou no café e bater papo e conversar sobre essas coisas do nosso cotidiano, né? Nossos sonhos, as desilusões que nós tínhamos, né? E faz parte da vida de todos nós, né? A medicina nos proporciona as grandes alegrias e as grandes tristezas das nossas vidas. É muito intenso ser médico, é muito intenso, é algo muito forte. E quando a gente está em formação, a gente está iniciando, seja como residente ou com pós-residência imediata, a gente tem muita dúvida, a gente tem muito sofrimento na nossa prática, né? E isso era minimizado em grande parte com esse convívio que a gente tinha com pessoas em faixas diferentes, né? Eu, no seu caso, um pouquinho mais à sua frente, o professor Henrique um pouquinho mais, a professora Lamanda, mas sempre
a gente conversando, trocando ideia, falando de coração, né, um para o outro, né? Isso é uma das coisas que eu vi que no final da minha trajetória na escola, eu lembro que isso nós tínhamos perdido. O tempo, né, ficou cada dia menor, né? Não sei o que aconteceu. O tempo passou muito rápido nos últimos tempos, tem passado muito depressa. Obrigado, Miriam. Só para complementar, eu me lembro a primeira esterectomia vaginal que a Miriam fez. Eu não sei se ela se lembra, eu me lembro direitinho. Ela ficou fascinada, né? Ficou enlouquecida com a primeira esterectomia vaginal que fizemos. Naquela época, eu operava muito ginecologia. Eu acompanhava muito o professor Rubens, né? Então, eu tinha uma segurança boa. Era você e professor Rubens. Isso mesmo. Né? Operando e rindo. Operando, rindo e falando assim, não é possível que você não sabe o nome desta pinça. É isso aí. Professora Lamanda, acho que levantou a mão e abaixou, professora. Quer falar? Depois a professora Regina está aí também. Não, é porque, na verdade, eu queria deixar o espaço para os coleguinhas, mas eu vou só parafrasear, viu, Cabral? A Cora Coralina, ela fala assim, nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas, né? É a fala dela, mas eu vou parafrasear um pouco diferente, dizendo que acredito que a sua vida tem um total sentido, porque você tocou o coração das pessoas com as quais você conviveu e convive, né? Nós estamos no presente, porque você nos ensina a empatia, nos ensina a técnica, nos ensina a prática científica, nos ensina tudo, que a medicina é mais do que um título ou uma profissão, ela é um dom, né? Então, isso e muitas outras coisas você aprende, você nos ensina e dá sentido também à nossa vida. Então, só te dizer isso, que para poder te agradecer uma vez mais. Obrigada, gente, vou passar para os coleguinhas. Obrigada, Lamanda. Professora Regina. Oi, Cabral. Oi, Regina. Você viu você na foto? Você viu na foto, Regina? Nós todos novinhos. Eu estou aqui igual você. Eu agora sou do lado de cá, né? Então, estou aqui agora quase completando 2 anos também da aposentadoria, né? Peguei outros rumos aí, né? Pela primeira vez na vida não estou trabalhando dentro da universidade, mas eu não abro mão de trabalhar pela saúde pública, né? E tem sido momentos muito, muito ricos, né? Mas só para dizer que você sabe o quanto você faz parte da história de cada um de nós, né? E em especial, né? De um grupo que começou lá a sonhar isso que o HC ainda é hoje, né? A única referência estadual com uma representatividade nacional enorme, né? Que é a medicina fetal, né? Você sabe que você conduziu, né, cada dia de cada página que eu estudei para poder fazer o concurso, para entrar nesse departamento, né? Então, eu jamais, né, deixo de dizer a gratidão gigantesca que eu tenho por tudo que você me ajudou, né, na minha formação, né? E eu queria aproveitar e cumprimentar Mariana, né, no centro de estudo do departamento aí, em trazer essa oportunidade, né? Oportunidade para nós, né, da velha geração, né, de formados por você, né, em te rever, e o privilégio para a nova geração, né, de poder conhecer toda essa forma de fazer a mais alta tecnologia sem abrir mão do cuidado, né? Não tem tecnologia que supere isso, e eu acho que hoje você conseguiu trazer uma reflexão que pode mudar aí muito a forma de cada um dos residentes, dos jovens professores, segunda-feira, na hora que eles estiverem no ambulatório, tá? É sempre muito bom te ver. Um abraço.
Obrigado, Regina. Um abraço. Muito obrigado. Então, eu fiquei muito feliz quando a Mari nos mandou o convite da aula e eu vi você, professora Luana, e fiquei muito feliz mesmo, assim, logo saí distribuindo para todo mundo o convite, né, porque ninguém podia perder esse evento, né, Mari? Todas as sextas-feiras são boas oportunidades da gente rever temas importantes, mas essa mais do que nunca, né, como a professora Regina colocou aqui no chat, né, a gente sabia que seria mais do que uma aula, né, como a professora Regina colocou aqui, uma aula de vida, né, mais do que nunca, né. E aí, a professora Alamanda estava, nas palavras da professora Alamanda, eu fiquei revendo muitas coisas que a gente viveu nesses anos todos aqui, né, e vejo que cada um foi tomando o seu rumo, né, Cabral, mas assim, a gente nunca deixou de valorizar cada momento que a gente passou junto, né? E de lembrar sempre com todo o aprendizado que a gente teve, que tem até hoje, né? Então, a gente sempre lembra das nossas reuniões muito cheias ali de quinta-feira, né? Hoje as reuniões têm sido remotas, né? Mas a gente não vê a hora de voltar para a reunião presencial aí, e ver aquela sala lotada lá de quinta-feira, cada hora chegando mais gente, não cabendo ninguém na sala, né? Vinha gente, o professor André Roquette sempre aparecia, né? Nossa, a quinta-feira cada quinta era um evento, né? Era bom demais, né? E fiquei vendo aí a professora Alamanda agora na diretoria, eu no colegiado, a gente vai se arrumando, professora Zilma no centro de informática, né? Então, cada um vai se ajeitando aí, mas assim, professor Henrique na residência médica, professor Fernando Bastos na residência da medicina fetal, professor Gabriel na subchefia do departamento, todos nós nos posicionando, mas assim, sempre fiéis aí à medicina fetal e aos ensinamentos, né, que você nos proporcionou, né, professora Regina na Secretaria de Saúde, graças a Deus, né, professora Regina, temos esse pezinho lá. Então, assim, a gente nunca pode deixar de te agradecer por tudo que você nos proporcionou e nos proporciona ainda hoje, né, porque isso não é passado, não, é presente e certamente vai ser futuro. Então, muito obrigada, né? Foi um privilégio estar com você aqui hoje e a gente espera estar mais vezes, né? Não só aqui, mas em outros locais também. Muito obrigada e um grande abraço para você. Obrigado, Euro. Um abraço para você também. Professora Luana, quer terminar? Quer finalizar? Quero sim. Quando a professora Mariana me deu aí a função de escolher, né, a pessoa para poder dar essa aula, né, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o senhor. Eu acho que por tudo que o senhor representa, por tudo que o senhor é para mim, tá? Eu pensei no senhor, mas eu achei que o senhor não ia aceitar o convite, mas eu falei, eu vou ligar segunda-feira cedinho, né, professor, como eu fiz, e aí, como sempre, as suas palavras sábias, a Luana, o dia tem que começar cedo mesmo, né, professor? E eu queria mais uma vez, agradecer, né, pela aula, pela sua presença, por tudo que o senhor é para a gente, tá? E de todo o coração, muito obrigada mesmo pelo dia de hoje. Obrigado. Eu agradeço a todos, agradeço as palavras que vocês falaram para mim, e é isso mesmo, a gente fica feliz de ter sido professor em momentos como esse. Obrigado a todos. Obrigada a você, Obrigada, professor. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigada. Um abraço. Obrigada, gente. Abraço para todo mundo. Abraço, Cabral. Abraço a todos. Cabralzinho, Obrigada, fica com Mari. Deus, Beijo. queridinho.